Paz, Shalom. Vamos aqui fazer hoje, começa o Evangelho de João, capítulo 7. Ele é bem grande. Vamos fazer umas divisão aqui desse capítulo. Também não tenho muita pressa, o importante é a gente estar aprendendo a palavra de Deus. Amém, aleluia. E diz assim: e depois disto, Jesus andava pela Galileia. Senhor, abençoe que possamos entender o Teu Evangelho e as pessoas que for ver esse vídeo também possam entender. Amado Jesus, Pai eterno, eu te peço, abençoe-nos, amém. E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Então, gente, aquele lugar lá que é chamado de Palestina, exceto Gaza, mas aqueles outros lugares lá que é chamado de Palestina, que tem a maior parte de Jerusalém, porque o ponto principal de Jerusalém é o templo, e ficou com o lado deles lá. Então aquilo ali, ali era Jerusalém e depois vinha a Judéia, que é tudo terra da tribo de Judá, ok? A Belém, quando o Senhor já nasceu ali também, era da tribo de Judá. Mas depois o Senhor Jesus começou a ser tão perseguido ali, que eles rejeitavam o Senhor Jesus como Messias, e começou a perseguir tanto o Senhor Jesus, e não estava na hora ainda do Senhor Jesus ir para a cruz. Ok? Tudo tem hora certa. Então, o Senhor Jesus, ele ficava mais na Galileia. Você sabe o que é a Galileia? A Galileia é onde que tinha mais gentios. O Senhor Jesus pregou para muito gentil na Galileia. Ele veio para o que é seu, mas os seus rejeitaram. Lembra que João escreveu? Pois é, ele foi rejeitado em Nazaré, ele foi rejeitado na Judéia, e aí ele ia para a Galileia. A Galileia representava ali as nações, porque ali tinha pessoas de outras nações. Vamos lá. Gente, não adianta querer judaizar Jesus. Não adianta querer judaizar o Evangelho. Não adianta, gente. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O Senhor Jesus não foi aceito. As palavras dele não foi aceita. Para de querer mudar a nova aliança. Para de condenar a nova aliança, porque você não admite quem era o Senhor Jesus. Ele era assim, pronto, acabou. E é nesse Jesus que eu creio. Nesse que está escrito nos evangelhos, porque de outra forma, como que eu ia crer? Como que eu ia crer? Se não fosse o evangelho. Foi a única forma que eu fiquei sabendo de Jesus, foi lendo o evangelho. Ninguém, outra pessoa veio falar para mim. Então, se não tivesse o evangelho, se eu não tivesse lido, eu não ia saber. Deus seja louvado por permitir que um dia foi traduzido para o português o evangelho, e não foi por Lutero que foi traduzido para o português, não, gente. Quem foi que traduziu foi um padre. A Bíblia portuguesa, ok? Deus seja louvado pela vida do padre João Ferreira de Almeida. Fazer igual os judeus. Vão fazer uma reza para a elevação da alma dele, mas nós já sabemos que está com Cristo. Amém. Vamos lá, vamos continuar. E estava próximo à festa dos judeus a dos tabernáculos, que nessa época que era a festa do tabernáculo. Disseram-lhes, pois, seus irmãos: saí daqui e vai para a Judéia. Olha lá, para a Judéia, lá onde que tinha
Os judeus que perseguiu o Senhor Jesus. Para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Olha lá. Os discípulos querendo aconselhar Jesus de Nazaré. Mas enfim, o Senhor Jesus tinha bastante paciência com eles e com nós também. Obrigado, Jesus. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha lá. Falam com o Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Mas vamos lá. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E aqui diz que eles falavam isso para Jesus, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias, gente. Eles não acreditavam. E aqui fala seus irmãos, então era aqueles de casa. Era de casa, gente. Não acreditava nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Ainda não chegou a hora de eu ir lá, mas vocês podem ir. O mundo não vos pode odiar. O mundo não odiava os irmãos do Senhor Jesus. Porque não eram os irmãos do Senhor Jesus que iam morrer na cruz para salvar e para vencer a serpente. Quem ia morrer na cruz era o Senhor Jesus. E o mundo já odiou. Quando ficou sabendo que nasceu lá o rei dos judeus, o ódio foi tão grande que mandou matar todas as crianças que tinham a idade de Cristo, que tinha mais ou menos, mandou matar até mais velha do que a idade de Cristo, de tão maligna que aquele rei que estava em Israel na época era. Ok? O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia, a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Ninguém gosta. Gente, se você quer arrumar confusão, fala para uma pessoa: olha, essas coisas que você está fazendo aí não está certo, não. Mas a palavra precisa ser pregada, ok? Vamos lá. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Não era o momento dele ir para a festa, tem um momento certo da gente ir para a festa, ok? E havendo-lhe dito isto, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, tá vendo? Jesus tinha irmão, gente. Tinha irmão. Então subiu ele também. Os católicos vão dizer que é primos, mas a Bíblia fala que é irmão. Vamos lá. Então subiu ele também. Não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? Já queria perseguir ali, já tinha corrido os milagres que o Senhor Jesus estava fazendo. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele, de Cristo, ok? Dizia alguns: ele é bom. E outros diziam: não, está enganando o povo com esses milagres, com essas curas. Está enganando o povo. Sabe aquele que é sempre de contra? Que Deus pode fazer um milagre, mas ele é um infeliz que só sabe reclamar. Liberta-se, misericórdia. Tem gente que é assim, está vivendo milagre de Deus, mas são pessoas infelizes que só gostam de reclamar, ok? Cadê eu parei? Parei aqui. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. E os judeus aqui, quando falam judeus, tem que especificar. Os líderes, ok? Os líderes religiosos. Porque ali entre o povo tinha aqueles que falavam: ele é bom. Mas eles ficavam falando assim, era a liderança. Eles evitavam quem? Os sacerdotes, os escribas. Eles ficavam falando lá entre eles. Ok? Estava na Judéia, todo mundo ali era judeu. Então, quando falar judeu na Bíblia, você tem que explicar de que se trata. Eram os religiosos, ok? E tinha também aqueles que ficavam do lado dos religiosos. Vamos lá.
Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Os judeus aqui é isso que eu estou dizendo, eram os religiosos. A liderança da religião. Vamos lá. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Aí o Senhor Jesus ali na unção de Deus, na direção do Espírito Santo, porque não era fácil fazer aquilo, entrou no templo e ensinava. Subiu ao templo, porque o templo fica lá em cima. Quem vê lá a mesquita, lá, esses vídeos que mostram a mesquita, vê que tem que subir para chegar lá, ok? Diz que ele ensinava no templo. Gente, eu não sei se era dentro do templo ou se era fora. O templo era muito grande. Vê lá que fizeram uma mesquita lá e não ocupou nem 10% do tamanho do terreno. Ok? Ó. E os judeus maravilhavam-se dizendo: como sabe este letras, não tendo aprendido? Não, Jesus foi na escola aprender. Ai, gente, se liberta. Se liberta, que mesmo está escrito, que perguntava. Ok? E os judeus maravilhavam-se dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Letra, aqui era o conhecimento da Torá, que ele conhecia tudo, ok? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ou seja, Jesus podia dizer assim: a minha doutrina não é a de vocês. A minha doutrina é o Pai que me dá. É daquele que me enviou. Mas ele quis dizer assim: não é minha própria, ok? Então, tem o Pai e o Filho, gente. Vai nessa doideira aí de quem quer negar Jesus e fica falando que só tem um. Não vai nessa doideira, não. Tá negando Jesus. Ou tá negando Jesus ou tá negando o Pai. Normalmente eles negam Jesus, ok? O Senhor Jesus falou: a doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E a pessoa lê isso daqui e diz que não, só tem um. Ministério que nega Jesus vai cair por terra. Não importa se fala hebraico, vai cair por terra se está negando Jesus. Vamos lá. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Ok? Aleluia. Qual foi a dica que o Senhor deu? Se alguém quiser fazer a vontade dele, de quem? De Deus, de Hashem, de Adonai, ok? Pela mesma doutrina conhecerá, ok? A doutrina que o Senhor Jesus estava pregando, ok? Se alguém quiser fazer a vontade dele, de quem? De Deus, de Hashem, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, de Adonai, ou se eu falo de mim mesmo. Então, gente, tem um Pai e o Filho. Não nega isso não, que você está negando Jesus. E quem nega Jesus, quem não confessa Jesus diante dos homens, ele também não vai confessar diante do Pai. Cuidado com as pessoas que querem negar a pessoa de Cristo Jesus. E eu vos deixo aqui na paz do Senhor. Até a próxima. Eu li a primeira parte de João 7, que é grande. Depois a gente faz as outras partes. Pai, shalom. Shalom de Cristo. Até esqueci de falar no outro vídeo. Se inscreva lá na Eclésia Católica de Cristo, no YouTube e também no Facebook. Ok? Pai, shalom.